No vídeo de hoje eu quero te explicar por que é imprescindível que você faça um acordo de acionistas aí para sua empresa. Meu nome é Fernanda Moreira, sou advogada empresarial e esse é o nosso canal exclusivo para nós falarmos um pouquinho sobre direito e negócios. Por qual razão fazer um acordo de acionistas? Muitos clientes sequer entendem a necessidade de fazer um acordo de sócios e nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as implicações de você não ter um acordo de sócios. Primeiro de tudo, é importante a gente fazer uma breve distinção aqui, porque algumas pessoas confundem o contrato social com o acordo de acionistas. E eu vou fazer uma separação muito simples para vocês. No contrato social, nós estamos tratando especificamente das características da sociedade, da empresa, daquela figura jurídica apartada. No acordo de acionistas, nós falamos sobre a relação entre os sócios dessa sociedade. Veja, nós temos aqui então dois documentos com objetivos completamente diferentes. Embora no contrato social nós possamos também trazer algumas previsões no que se refere à administração da sociedade, não é exatamente o documento mais adequado para que a gente adentre ali nessa relação tão íntima como é a relação entre os sócios. E é por essa razão também que nós fazemos esse documento que normalmente não fica registrado publicamente. Diferentemente do contrato social, que é arquivado na junta comercial e que fica disponível para consulta pública para terceiros, no acordo de acionistas, nós normalmente só o arquivamos na própria sede da empresa. Portanto, ele não recebe nenhum tipo de publicidade e os sócios ficam mais à vontade para tratar dessa relação que, na verdade, é um casamento econômico e de interesses da sociedade. O acordo de acionistas tem proteção legal na lei de SA e no artigo 118. O artigo 118 vai tratar, então, de quais matérias nós devemos tratar no acordo de acionistas. E nesse momento você deve estar se perguntando, bem, você mencionou a lei de SA, então provavelmente eu só posso fazer um acordo de sócios se eu tiver uma SA. Não é verdade. O acordo de sócios é um gênero cuja as espécies são o de acionistas ou o de cotistas. O de cotistas para caso você tenha uma sociedade dividida ali em cotas, uma sociedade limitada. Então, não necessariamente você precisa de uma SA. É bastante pacificado já que é possível sim realizar um acordo de sócios para sociedades limitadas. E nós usamos como base legal o artigo 118 da Lei de Sociedade Anônima. E o que nós gostamos de fazer no contrato social é dizer que nós teremos uma regência supletiva da Lei de Sociedade Anônima. É importante que esses dois documentos, eles se comuniquem e se conectem. Então não é interessante nós relatarmos uma realidade no acordo de acionistas e outra no contrato social. Nós precisamos casar esses documentos para que eles não estejam de modo incongruente. E o acordo de acionistas nós fazemos justamente para trazer questões muito delicadas e que normalmente nós não trataríamos ali no contrato social. Então, ali no acordo de sócios e lendo o próprio caput do artigo 118, é possível perceber que nós podemos tratar no acordo de sócios as questões com relação ao direito de preferência, na compra das ações da sociedade ou das cotas da sociedade, questões com relação ao direito de exercício de voto e dentre outras matérias. Mas existem algumas cláusulas que são muito importantes dentro de um acordo de sócios. Lembrando que o acordo de sócios é um contrato que também tem como pano de fundo o Código Civil, portanto nós também devemos nos atentar para os requisitos de validade previstos no Código Civil. Uma das cláusulas que eu considero bastante importantes ali no acordo de sócios é nós delimitarmos as atribuições de cada membro da sociedade, o que cada sócio vai fazer, como cada sócio vai contribuir para aquela operação, porque não é incomum que nas sociedades hajam muitos conflitos societários em razão da falta de comprometimento de um sócio ou de outro. Então, acaba que um sócio entrega mais ou performa melhor e o outro nem tanto, e isso começa a ser um motivo de atrito entre os dois. Muitas vezes
não está muito claro qual será o papel de cada sócio naquela sociedade, no desenvolvimento daquela atividade econômica. Quando nós colocamos isso no papel, no acordo de sócios, nós temos uma transparência muito maior. Então, um sócio consegue identificar que o outro não está concretizando aquilo que ele se comprometeu a fazer. Então, essa é uma cláusula muito importante. Além dela, eu entendo como muito necessária a cláusula de lock-up, que na verdade proíbe que o sócio ou determinado sócio ou sócios façam a venda das ações ou das cotas em determinado período de tempo. Normalmente um sócio que é muito importante para a operação e que é necessário que ele esteja ali contribuindo realmente para o desenvolvimento daquela atividade. Nós não gostamos de pensar em coisas ruins, não é como, por exemplo, o falecimento dos sócios. Mas esse é um tema muito importante de ser tratado no próprio contrato, no acordo de acionistas. Então, sim, precisamos tratar da questão do que acontecerá com as cotas daquele sócio que vier a falecer e como se dará a questão dos herdeiros daquelas cotas também. Como será a questão sucessória e com relação ao próprio desenvolvimento da atividade econômica, como fica depois da morte de um sócio, da eventual morte de um sócio. E nós temos que falar sobre a distribuição do lucro dessa sociedade. Muitas vezes um sócio pensa que é melhor não fazer uma distribuição em período X de tempo, o outro já quer sacar tudo da empresa. Então isso acaba gerando uma certa discordância entre os sócios e acaba trazendo conflitos para o dia a dia. Se já estivessem explicados e ditos no próprio acordo de sócios, não haveria problema, porque isso já tinha sido pactuado anteriormente. Sem contar as cláusulas de drag tag along, cláusulas que protegem por vezes os sócios minoritários, outras vezes os majoritários. Então nós temos que ter esses mecanismos, porque assim nós vamos alocando os interesses dos sócios para que a gente evite alguns conflitos e para que no decorrer da administração da sociedade tudo já esteja previamente acordado. Por isso, o acordo de sócios é um documento imprescindível para quem tem sócios e para quem leva a sério os negócios e quer evitar desgastes no decorrer aí no percurso da gestão da empresa, porque nós sabemos que quando nós temos sócios muito ativos, sócios realmente que estão ali se dedicando àquele negócio, nós também temos uma grande chance de termos conflitos societários e é isso que a gente quer evitar com o acordo de acionistas. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreve no canal para ser notificado a respeito de outros conteúdos que eu trago aqui toda semana a respeito do direito aplicado ao mundo dos negócios.